quando eu trouxer nuvens sobre a terra, e nelas apareceu o arco. Gênesis 9, versículo 14. O arco-íris, o símbolo da aliança com Noé, é típico de nosso Senhor Jesus, que é a testemunha do Senhor para o povo. Quando podemos esperar ver o sinal da aliança? O arco-íris só pode ser visto retratado sobre uma nuvem, quando a consciência do pecador está escurecida com nuvens, quando ele se lembra do seu pecado passado e pranteia e lamenta diante de Deus. Jesus Cristo é revelado a ele como o arco da aliança, exibindo todas as glórias, nuances do caráter divino e exprimindo paz. Para o cristão, quando suas provas e tentações o cercam, é doce observar a pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo, vê-lo sangrando, vivo, ressurreto e suplicando por nós. O arco de Deus é colocado sobre a nuvem de nossos pecados, nossas tristezas e nossas aflições para profetizar a libertação. A nuvem por si só não produz um arco-íris. Deve haver as gotas de cristal para refletir a luz do sol. Nossas tristezas, então, não devem apenas ameaçar, mas devem realmente cair sobre nós. Não haveria Cristo para nós se a vingança de Deus fosse simplesmente uma nuvem ameaçadora. A punição deve cair em gotas terríveis sobre o fiador, até que haja uma angústia real na consciência do pecador. Não há Cristo para ele, até que o castigo que ele sente se torne doloroso. Ele não conseguirá ver Jesus, mas deve também haver um sol, pois nuvens e gotas de chuva não formam arco-íris a não ser que o sol brilhe. Amado, nosso Deus, que é sol para nós, sempre brilha, mas nós nem sempre o vemos. Nuvens escondem sua face, mas não importa que tipo de gotas estejam caindo ou que tipo de nuvens estejam ameaçando. Se ele simplesmente brilhar, rapidamente seremos arco-íris. Diz-se que quando vemos um arco-íris, a chuva acabou. É certo que quando Cristo surge, ele remove nossos problemas. Quando observamos Jesus, nossos pecados desaparecem, e nossas dúvidas e nossos medos apaziguam-se. Quando Jesus caminha sobre as águas do mar, quão profunda é a calmaria. Glória a Deus. Jesus Cristo é o nosso Senhor, o nosso Salvador. Ninguém pode ir ao Pai se não for a Jesus Cristo. Ele é a porta para o céu. Ele é o único caminho. Fora dele, não tem como ninguém chegar a Deus. Fora de Cristo, não tem como ninguém ter paz com Deus. E foi para isso que Cristo veio, para trazer a paz de Deus para os eleitos, para os escolhidos. Se não precisássemos da paz de Deus, se a ira de Deus não tivesse sobre nós, Cristo não precisaria vir. Mas ele veio, nos mostrando que éramos inimigos de Deus. Andávamos distante do Senhor, estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Éramos como aquelas caveiras no vale de ossos secos. Só que Cristo desceu para trazer a paz de Deus até nós. Nos reviveu, nos transformou e está nos moldando para que a gente se torne mais parecido com Ele. Cristo é o sol da justiça que brilha sobre nós. É Ele que faz todas as nuvens de escuridão, de pecado, se dissiparem. É Cristo que acalma a tempestade de nossas vidas. É Ele que clareia a nossa mente, que quebra o nosso coração, nos transforma, muda quem somos. É Cristo que derrota a velha natureza que há dentro de nós e nos dá um novo nascimento. Isso é maravilhoso. Em Cristo Jesus somos salvos. Somente Jesus Cristo nos faz ter paz com Deus. Nele somos filhos de Deus. Devemos ser gratos ao Senhor pela misericórdia e pela graça que eles estão operando em nós. O Pai elegeu, o Filho veio e nos comprou. Aqueles que Deus escolheu, Cristo veio nos comprar por definitivo. Você é de Jesus. Você que crer nele, você que teve os seus olhos abertos, você é de Jesus. E nada e nem ninguém pode mudar isso, nem você mesmo. A salvação está firmada em Jesus Cristo. Não tem essa de hoje eu sou salvo, amanhã talvez não. Se você crê em Jesus Cristo, você está salvo e salvo para sempre. Porque a salvação não é pelo que fazemos, não é pelas nossas forças, por quem somos. A salvação é pelos méritos de Jesus. Foi Ele que nos salvou. É Ele que nos assegura de que estamos seguros e firmados em Deus para sempre. Em Jesus Cristo podemos descansar e confiar. Ele é o sol da justiça. É Ele que faz o arco-íris brilhar.
É Ele que dissipa todas as nuvens de escuridão, de chuva, de tempestade. É Ele que vem em nossa direção quando estamos no mar agitado. Ele vem caminhando sobre as águas e nos segura pela mão. Muitas vezes estamos na mesma situação de Pedro. Enquanto olhamos para Jesus, estamos caminhando sobre as águas. Mas por sermos tão falhos, muitas vezes a gente deixa de olhar para o sol da justiça e olhamos para a escuridão da tempestade. Olhamos para as ondas do mar agitado e afundamos. Só que o Senhor Jesus é tão poderoso, tão misericordioso, que Ele nos puxa pelas mãos e nos coloca no lugar seguro novamente. Essa é a proteção que nós temos e por toda a eternidade. Em Jesus Cristo estamos seguros e seguros para sempre. Clame pelo teu Salvador, porque Ele está perto e não longe. Por isso que devemos pregar o Evangelho com fidelidade, sem omitir nada, pregando a verdade como ela é. Porque se a gente pregar a verdade como ela é, aquele homem, aquela mulher que está no mundo, que vive de acordo com o mundo e não sente culpa nenhuma, ela vai começar a sofrer pelo pecado que ela está cometendo, pela vida que ela está vivendo. E isso só acontece porque a palavra foi pregada com fidelidade. E aonde a palavra é pregada com fidelidade, o Espírito Santo trabalha no coração daquela pessoa que ouviu. Então, levemos o Evangelho com verdade, como ele é. Não vamos deixar de falar do mal que o pecado é, da ofensa que o pecado é contra Deus. Aqueles que não pregam contra o pecado não estão pregando o verdadeiro Evangelho, não estão, porque a palavra de Deus confronta. A palavra de Deus é contra o pecado, porque o pecado é ofensa contra Deus. Então preguemos contra o pecado, preguemos o amor, a misericórdia de Deus, mas também preguemos contra o pecado, contra a nossa natureza caída, porque é aí que Deus transforma um coração. Se uma pessoa que ouve uma pregação contra o pecado se arrepender, a glória é de Deus e totalmente de Deus, porque a palavra dele tem poder e o Espírito Santo transforma o coração daquele que ouve a palavra pregada com fidelidade. Toda a honra e toda a glória ao Senhor. Temos o sol da justiça ao nosso lado e só poderemos ver o sol da justiça se a gente olhar para nós e ver a maldade, o pecado, a ofensa que é viver uma vida de iniquidades, de impiedade, ofendendo a Deus. Quando passamos a ver isso, por causa da pregação do Evangelho, o sol da justiça começa a brilhar com força máxima e as nuvens começam a dissipar e o arco-íris aparecer. Preguemos o Evangelho com fidelidade. Que o Senhor abençoe a vida de todos e até a próxima, se assim Ele nos permitir.